Boa noite! Seja super bem-vindo! Estamos de volta com o Papo de Físio, que acontece toda segunda e quarta-feira ao vivo, às 7 horas aqui pelo Instagram. Então, boa noite, sejam super bem-vindos! Vamos voltando aí a um Papo de Físio com um tema bem especial que rolou essa semana lá no grupo de alunos, então não podia deixar de trazer, porque eu vi... Oi, Crisia, boa noite, galera, sejam super bem-vindos. Eu vi que os alunos do SVM estavam com muitas dúvidas sobre ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Então estamos retomando aqui esse papo de físio com o tema de hoje, com as principais diferenças entre a ventilação invasiva e não invasiva com o paciente. E hoje a aula vai ser muito animada, gente, porque hoje eu tô muito feliz e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Olha o que acabou de acontecer. Minha filhadinha lindinha acabou de nascer. Finalmente eu vou ser madrinha oficial. Então, minha filhadinha nasceu hoje. Olha que belezinha, toda gordinha. Então eu tô muito animada. Hoje vou entregar aí o máximo que eu puder nesse nosso encontro. Faz bastante tempo que eu queria ser madrinha e a família do meu esposo inventa um negócio que rola no interior, que é madrinha de consagração. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é uma segunda madrinha, quando não te querem colocar como primeira e daí te colocam como segunda. Mas agora eu sou oficialmente madrinha. E isso, além da fisioterapia, é uma coisa que enche meu coração de alegria. Então, estou radiante hoje com essa notícia, porque ela é muito lindinha. Então, vamos lá, galera. Fiquem à vontade de mandar suas dúvidas aqui nos comentários. Vi que tem bastante alunos da SVM contribuem bastante. Primeiro de tudo, quando a gente chega no nosso plantão, a gente sempre vai ter acesso à ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Qualquer hospital, seja um hospital privado ou seja um hospital particular de grande porte, você vai ter acesso a essas duas situações, da VNI, como é mais comumente chamada, e a ventilação mecânica invasiva. Por quê? Porque os dois são um recurso para o nosso paciente. E aí, primeiro a gente vai falar o que é a ventilação invasiva e não invasiva, elas têm de igual. As duas opções oferecem ao seu paciente uma ventilação positiva. Essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara na nossa cabeça. Por quê, Tamires? Porque a nossa respiração normal, como eu estou fazendo agora e como você está fazendo, é negativa. Então, do mesmo jeito que o ventilador mecânico vai lá e entrega uma pressão positiva, a ventilação não invasiva também entrega isso. Primeiro passo, porque aí você vai se familiarizando com os dados que a VNI vai te dar. Segundo passo importante, as indicações da ventilação invasiva e não invasiva são muito parecidas. Então, se o seu paciente entrar em pleno desconforto, ter muita dificuldade para respirar, começou a apresentar taquipneia, começou a apresentar uso de musculatura, aqui esternocleido, ou musculaturas acessórias, cansado, você tenta falar com ele, é aquele paciente que mal consegue conversar, apresenta pleno desconforto respiratório e entra em uma insuficiência respiratória. Então, a indicação, seja de uma ventilação invasiva ou uma VNI, ela é a mesma. Só que aí, a gente tem que pôr a nossa cachola para pensar. E nessa aula vai ficar muito clara a diferença para vocês. Vamos pensar o seguinte, todo o SVM eu desenvolvi para que a gente entenda as nomenclaturas. Quando a gente se familiariza com aquele termo, você entra na UTI sabendo o que você está fazendo. Você não fica andando no escuro. Então, se a gente escuta ventilação invasiva, nós estamos invadindo o corpo do nosso paciente. Como a gente invade? Através do tubo endotraqueal. Então, olha quanto que é invasivo. O médico vai lá, entuba o paciente, fica um tubo com esse calibre no meio da garganta do paciente, na traqueia, e é totalmente invasivo.
Por isso se chama ventilação mecânica invasiva. E a ventilação mecânica não invasiva? Você também oferta uma ventilação positiva, mas você não está invadindo o corpo do paciente. Por isso a gente usa as máscaras. Só da gente pensar isso já dá mais clareza quando a gente vai ter uma situação de emergência na UTI. Porque, com certeza, pensa comigo, uma coisa que invade o nosso corpo é muito pior do que uma coisa que não invade. Então, o paciente entubado, ele tem muitos mais riscos do que um paciente que está numa ventilação não invasiva. Primeira coisa, o paciente que está entubado, ele não fala. O paciente que está com a máscara, ele pode falar. O paciente entubado, ele não come, né, por via de boca, ele recebe a sonda. O paciente que está fazendo a VNI come. Então, como a gente vai entregar essa ventilação é uma das principais sacadas para a gente desmembrar todo o resto. E por que gera muita dúvida? Porque quando a gente está na faculdade, a gente vem de um sistema que a gente decora. E aí a gente decora. A indicação é essa, contraindicado por isso, mas a gente não para pensar sobre aquilo. E durante uma intercorrência você não tem tempo para pensar, você precisa agir. Porque quando o paciente entrar numa intercorrência no meio do teu plantão, as pessoas vão ficar enlouquecidas esperando a tua resposta. Físio, e aí, vai entubar agora? E aí, você vai pôr CPAP? E aí, quanto tempo ele já tá no CPAP? Vão ficar ali te pressionando, com a esperança de que você resolva aquela situação do paciente. Porque a ventilação mecânica e a não invasiva, elas estão totalmente direcionadas com uma tomada de ação nossa. Alguns médicos até contribuem. Tô achando que ele não vai aguentar na VNI, vamos entubar? Mas é muito difícil. Porque o médico está preocupado com outra coisa, o enfermeiro está preocupado com outra coisa, e a equipe confia que essa parte respiratória, quem vai cuidar é você. Então, essa tomada de decisão, ela é sua. Por isso que tem que estar muito claro essas diferenças da ventilação invasiva e não invasiva. A primeira é essa, uma invade o corpo do paciente e a outra não, porém ambas entregam a ventilação positiva. E aí vamos pensar no seguinte, se eu sei que o paciente está lá, você sabe, em pleno desconforto respiratório, para não machucar o paciente, a gente tenta sempre usar o não invasivo. Mas quais situações que a gente lê lá no livro que não pode usar de jeito nenhum a VNI? Vamos pensar de forma muito lógica. E esse raciocínio que eu crio dentro do SVM. Quando a gente abre o livro, ele fala assim, parada cardiorrespiratória, não utilize a VNI. É meio óbvio, porque se o paciente ele não está respirando nada, ou o coração e pulmão deu game over, ou a respiração dele deu game over, não vai adiantar você colocar uma máscara no paciente, concorda? Ele está numa parada. Então é uma contraindicação absoluta. Não adianta a gente pensar em outra coisa. O paciente está parado, é intubação. Porque ele não tem uma resposta. O paciente parado, ele não tem drive respiratório. Alô, entrando aqui vários alunos hoje da SVM. Hoje é especial essa live a pedido de vocês. Porque eu tenho muita dificuldade de ver uma dúvida no grupo de alunos e não falar sobre o assunto. Então hoje eu juntei a VNI com a ventilação mecânica. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu decorava. Não, contraindicação absoluta, porque isso despenca em prova, isso não cai. Isso cai em prova de concurso, isso cai em prova oral, para você passar num bom hospital, isso cai na prova da faculdade. Então eu lembro que eu decorava, não, contraindicação absoluta, parada, trauma de rosto, e decorava. Dava 2 minutos, nem lembrava mais daquilo. E depois que eu me formei, que eu fui pensando no SVM, eu falei, não, pera, vamos pensar por que é uma contraindicação. Então, se o paciente está parado, você pode botar 10 máscaras no rosto dele. Não vai adiantar, ele não tem o drive para puxar e soltar o ar junto com o que você está entregando. Outra contraindicação, paciente que tem trauma no rosto.
Então, eu morava numa cidade litorânea, o Guarujá, que eu atendia muito acidente automobilístico. Sei lá se o pessoal lá é mais imprudente. Eu sei que todo feriado despencava acidente, todo feriado. Eu lembro que teve uma semana em específico que eu atendi uns 7 acidentes de moto, que todos foram traqueostomizados. Foi um show de horrores. Então pensa comigo, eu andava de moto no Guarujá, porque era uma cidade mais fácil de andar de moto, então tinha minha bis. Daí eu vou lá, não vejo um buraco, caio, me acidento e quebro aqui, ó, vários ossos do meu rosto. Ou quebro o nariz, ou quebro a mandíbula, ou quebro o arco zigomático, quebro qualquer região do meu rosto. Principalmente se os nossos pacientes eram que nem eu, que não usavam capacete adequado. O que é o capacete adequado? É aquele capacete que protege até aqui embaixo. Meu capacete era aquele de cordinha, que prendia aqui. Então toda essa região ficava desprotegida. E eu nunca tinha pensado nisso. E aí o paciente fratura o rosto. Então ele cai da moto. Eu nunca caí, graças a Deus. Ele cai da moto, plaf, esplatifa a cara no chão. E fratura. Imagina só você pegando uma pressão positiva, uma máscara que solta aquele jato de ar super forte e pressionando uma fratura. O que vai acontecer? O paciente vai piorar a fratura, o paciente vai gritar de dor, ele pode até fazer uma necrose nessa região. Por isso que quando a gente vai lá pro livro ler contraindicação absoluta uma fratura de rosto, porque fratura é fratura, o osso está quebrado, não dá para pôr a ventilação não invasiva. Ah, Tamires, mas eu vou tentar aquela máscara que pega o rosto todo, ou a helmet ou a total face. Tudo bem, aí a gente pode tentar. Mas a realidade é que poucos hospitais têm essas máscaras. Eu lembro que eu era tão curiosa quando eu comecei, porque eu comecei a minha vida no hospital do SUS, né? E eu brinco que era o SUS do SUS do SUS, que não tinha nem lençol e não tinha nem cadeira para o acompanhante ficar. Eu lembro, inclusive, que uma das cenas, quando eu tava começando, me chamou muita atenção. Lá eram de 10 a 12 pacientes no mesmo quarto da enfermaria. Então era aquela cama toda enferrujadinha, que você faz assim, né, pra ela subir e descer. Não é aquela cama de botão, linda. E ficava uma cadeira de plástico pro acompanhante do lado. E eu lembro que eu vi uma cena do acompanhante. Pegou um lençol, pôs no chão e ficou dormindo no chão. Porque ele já estava há muitos dias acompanhando o paciente. E junto com o lençol ele tinha um livro. Ele estava lendo um livro. E era um livro de filosofia. E eu falei, cara, olha esse cenário. A pessoa tá lendo um livro de filosofia, tá no SUS, não tem uma cama para deitar. Então no SUS eu brinco que a gente aprende muitas coisas e muitas gambiarras. Então quando eu tava no SUS não tinha BIPAP, não existia BIPAP, só existia um BIPAP no hospital inteiro, que ele era específico para transportar pacientes entubados, porque não tinha ventilador de transporte. Então olha que interessante, tinha o BIPAP lá e tinha a CPAP. CPAP tinha uns 3 no hospital. A gente tinha que andar com o gerador de fluxo no bolso, andando nos andares. Porque se o seu paciente, no meio daquele monte de paciente, tivesse uma intercorrência, não dava tempo de você ir num outro andar buscar. Então andava com um Paranauê ali com o gerador de fluxo do bolso. E eu fui pesquisar quanto custava as máscaras. Depois eu digitei no Google. Pesquisei já faz uns 3 anos, pode ser que tenha mudado. Uma máscara de BIPAP ou de CPAP, o kit que a gente abre, igual isso aqui, ó, que a gente abre, custa mais de R$500. Uma máscara de ventilação não invasiva. Por isso que é tão carente no SUS. E aquilo me chamou a atenção. Então era sempre as máscaras de CPAP ali disponíveis, não tinha BIPAP. E eu ficava muito brava, porque eu falava, caramba, mas nesse caso a indicação melhor seria BIPAP. Mas não tinha. Então você tinha que ali tentar com o CPAP. E as máscaras eram super difíceis de acoplar no paciente. Porque, pensa comigo, cada um de nós temos um formatinho de rosto. Uns mais, assim que nem os vozinhos, né? Uns mais gordinhos. Então existem tamanhos de máscaras PMG. E o ideal é que você tenha a máscara correta. Porque ao colocar a máscara correta, vamos pensar que aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo ficar sem óculos. Vamos pensar que aqui é a máscara.
A pressão que a VNI tem que dar no rosto dos dois lados, ó, vou pressionar meu rosto para ver se fica vermelho. Ela tem que ser igual, tá vendo? Que quando eu solto a máscara do meu rosto, ele fica igual dos dois lados. Quem olha essa live vai achar que a gente é doido, né? Mas olha que interessante. Ao soltar, a gente vê que a máscara, a vermelhidão fica igual. Quando o paciente tá com uma máscara que não é adequada para ele fica pressionando as 2 horas da VNI de um lado e não pressionando do rosto do outro lado. O que isso pode acontecer? Pode ficar soltando o ar da VNI, o paciente pode não tolerar e não resolver com recurso. Mas o CPAP, ele é uma coisa que veio para ajudar. Porém, quando você vai para um hospital maior, de grandes centros, ou até um hospital mais organizado, de um bom convênio, tem muito BIPAP, CPAP. E daí eu lembro que quando eu mudei do Guarujá para São Paulo, que eu fui trabalhar na BP, tinha muito BIPAP. Eu fiquei chocada, parecia que eu tava na Disney. Eu abria cada andar, tinha uns 10 BIPAPs. Eu falava, nossa Deus, o que é isso? E um monte de tipos de máscaras de BIPAP. Por que eu tô te contando essa minha experiência? Por 2 motivos. Primeiro, você precisa saber o que é ideal para o seu paciente, independente se você tem um recurso ou não. Porque a gente escuta muito assim, trabalhava no hospital que era ruim, não tinha nada para o paciente. Tá, mas e aí? O que foi feito para mudar aquela situação? Primeiro ponto. E segundo ponto, se você sair de um hospital mediano para um hospital top, que é o nosso sonho, porque quando você está no hospital top, você está dando melhor atendimento para o paciente, você está ganhando mais, você tem melhores condições de trabalho. E se você tiver tudo na sua mão, você vai saber escolher? Ou você vai continuar com a mesma mentalidade de que você não tinha o recurso? Então isso para mim foi uma virada de chave muito importante, porque eu não tinha acesso a nenhum BIPAP e depois eu tinha muitos BIPAPs. Então você precisa saber quando usar um e quando usar o outro. Não porque, também me pediram para usar só o BIPAP, eu vou usar só o BIPAP. Não, você precisa saber exatamente quando usa um, quando usa o outro. Via de regra, por ser não invasivo, a gente sempre tenta o CPAP e o BIPAP, as VNIs de maneira geral, antes de entubar o paciente. Porque se ele for entubado, muita coisa vai mudar para ele. Não vai ser só o fato respiratório, esse paciente vai ser sedado, esse paciente já não vai comer por via oral. Então sim, a gente tenta a ventilação não invasiva antes, mas falei de 2 contraindicações. Então o livro, a literatura, tenta fazer uma coisa de deixar homogêneo. Por quê? Para que eu não faça de um jeito, eu, Tamires, e aqui as alunas, a Lô, a Cris é que está assistindo, faça de outro. Então a literatura deixa homogêneo. Como se a gente fosse fazer um bolo. Não adiantasse eu colocar 10 ovos e você 1. Para que a gente chegasse numa coisa parecida com o paciente. Então a literatura divide em ventilação e as contraindicações absolutas, ou seja, não adianta você estar no melhor ou no pior hospital, não pode fazer. E as contraindicações não absolutas. Você pode pensar, usar o seu raciocínio como profissional, dar voz ao teu diploma, mostrar que você não está lá no hospital só para ficar aspirando e pensar. Vamos falar de uma contraindicação de VNI não absoluta, pra gente pensar. O livro fala assim, cirurgias abdominais. Então, cirurgias abdominais, o livro fala que você pode escolher usar ou não usar a ventilação não invasiva antes do seu paciente piorar tanto e precisar ser entubado. Mas por quê? Vamos pensar. Fala aqui pra mim nos comentários. Você sabe o porquê as cirurgias abdominais, de trato digestório de maneira geral, são contraindicações? Você pode decidir? Fala aqui pra mim nos comentários sim ou não. Sim, se você sabe o porquê, e não, se você não sabe o porquê. E aqui é o momento da gente falar a verdade, aqui é o momento da gente criar esse raciocínio clínico com o nosso paciente. Então fala aqui, digita aqui, sim, opa, eu sei, e não, eu não sei, enquanto eu dou uma respirada. Falei, gente, hoje eu tô animada, mas fala, você não tem como não ficar animada com um nenenzinho tão bonitinho assim. Pra quem chegou agora, podem falar sim
ou não. Sim, você sabe o porquê que a cirurgia de trato digestório, ela é uma contraindicação. Você pode escolher ou não, não sei. A Kate falou, não sei. Olha, gente, como ela é bonitinha. Pra quem chegou agora, minha filhadinha nasceu hoje, então eu estou muito animada. E nasceu gordinha, né? Olha como nasceu com o rostinho gordinho. Acho que eu vou ver ela só no domingo. Vamos pensar. Por que é uma contraindicação que você pode ou não realizar? Olha como você se torna um profissional mais preparado quando você usa o Tico-Teco ao favor. Sistema digestório, ele é muito amplo, certo? O sistema digestório, ele começa na boca, ele termina lá embaixo, perto da região que vai ser liberada as fezes. Olha como é amplo o nosso sistema digestório. Então, a gente tem via aérea, sistema digestório alto, igual via aérea. Boca, glote, né? Esôfago, o esôfago fica aqui atrás da traqueia. E aí a gente vai para estômago, intestino, o intestino que tem não sei quantos mil metros. Concorda que a diferença de um paciente que tem uma operação e ponto da cirurgia de via aérea alta, de sistema digestório, alto, é totalmente diferente de um paciente que tem ponto, que fez redução de estômago? Até pela distância. Por que então é uma contraindicação absoluta? Se o paciente operou o esôfago, que é aqui, ó. Então imagina, você vai pôr uma máscara nele, a pressão vai chegar muito forte nessa região mais próxima. A chance de você dar a pressão positiva e estourar o ponto, porque é uma cirurgia muito mais alta, é muito grande. Agora um paciente que fez 3 grampinhos pequenininhos, fez uma redução de estômago, uma bariátrica, vamos falar de uma cirurgia comum. O paciente fez uma bariátrica por questões de saúde, uma cirurgia hoje que é bem pouco invasivo, tem os grampinhos, igual eu operei da vesícula, eu tenho 2 grampinhos aqui e um grampinho aqui. Esse paciente, ele foi pouco manipulado, ele não tem um corte, como uma laparotomia, que é um corte daqui até aqui, quando é exploratória. Então o risco da ventilação não invasiva ir lá estourar o ponto do paciente é muito pequeno. Eu que fiz uma retirada de vesícula, por algum motivo, se eu evoluísse com desconforto respiratório, te chamassem para me atender e eu não quisessem me entubar, porque eu acabei de ser extubada da cirurgia, olha que louco. A gente entuba para fazer a cirurgia, então eu não lembro porque é muito rápido. Fui entubada e fiz a retirada de vesícula, então foi 2 pontinhos aqui e uma incisão aqui. É minúsculo, não vou mostrar, né, mas é um grampinho. Imagina só. Então, fui entubada, já me estubaram dentro do centro cirúrgico, eu vou para UTI de observação extubada. Daí, cheguei na sua UTI, comecei a ficar taquipneica. Nossa, comecei a ficar agoniada, chamando, Cris, vem cá, Rafa, aluna da CVM, Rafa, vem cá me atender, não tô passando bem. Começo a ficar vermelha, igual eu fico, taquipneica. E aí eu entro em desconforto respiratório, começo a desaturar. Por quê? Eu tenho bronquite, eu nasci prematura. Isso é real, tá, gente? Eu não tô inventando. Então pode acontecer de eu ter um desconforto. Meu sistema respiratório é um pouco mais sensível. E daí você fica, agora, eu não vou pôr a VNI na Tamires porque ela operou da barriga. Mas é um corte muito pequeno. A incisão cirúrgica é muito pequena. O benefício de eu usar a VNI e não voltar a ser entubada é muito maior. Agora, já aconteceu comigo, um paciente, foi feito uma laparô, então o corte é daqui até aqui da região finalzinho da barriga, uma laparotomia exploratória. O médico não sabia o que encontrar lá dentro, ele abre a barriga do paciente e explora. Olha como o nome da cirurgia já traz a resposta pra gente. Laparotomia exploratória. O que o médico tá fazendo? Tá tirando um rim? Tá tirando o estômago? Não, ele tá explorando o que tem lá dentro. E daí fica um corte bem horrível, daqui até aqui. Um corte todinho na barriga, cheio de ponto. Você, por uma ventilação não invasiva desse paciente, tem risco sim de abrir os pontos, de ter uma deiscência. Tá vendo por que o livro traz pra gente que é uma opção ou não você usar a não invasiva?
Porque sempre o médico, a enfermeira, a equipe vai sempre te pedir uma ventilação não invasiva antes. Porque ninguém quer entubar o paciente, essa é a real. Tem-se ainda uma ideologia de que se o paciente for entubado, ele piorou. Às vezes não. Você que é aluno da SVM sabe que não. Inclusive eu já peguei pacientes que estavam conversando e o médico entubou porque sabia o que ia acontecer depois, que ele ia piorar. Como, por exemplo, foi os pacientes de Covid. Tá vendo como faz sentido uma cirurgia de esôfago? Opa, não é indicado, porque a pressão que eu vou pôr vai pegar via sistema digestório alto. Agora, uma cirurgia muito discreta, extremamente pouco invasiva, que são as cirurgias que a gente mais vê hoje, né? Hoje tende-se a cortar menos o paciente, te cortar menos, como eu, só tenho uns grampinhos. Quando eu faço raio-x hoje nem aparece mais, antes ainda aparecia o grampinho. O corpo já reabsorveu. Tá vendo o porquê que é importante a gente vencer a decoreba da faculdade, se tornar profissionais que conseguem entender o porquê estão fazendo aquilo? Imagina para um paciente, coitado, se de repente, sei lá, você não assistiu essa live, você não se preparou, você fez a pós, achou que a aula foi o suficiente e daí você mete uma VNI num paciente de laparô. Cara, o estrondo que vai ser feito na vida dele é horrível. Se abrir os pontos, esse paciente tem que voltar para o centro cirúrgico. Se ele volta para o centro cirúrgico, ele precisa ser sedado. Se ele é sedado, ele volta para o centro cirúrgico de novo, ele é reentubado. Olha quanta coisa pode ser evitada. Ah, Tamires, mas não sou só eu que vou cometer esse erro. O médico não vai me avisar? Será? Se você tiver uma equipe que realmente todo mundo saiba o que está fazendo lá dentro e tem uma comunicação efetiva, ok. Se não, não. Senão vai vir da gente isso. Porque às vezes o médico pode pedir para você... Cara, o paciente tá muito ruim. Tenta uma VNI, uma laparô gigantesca. Tenta uma VNI pra gente não precisar reentubar. Vamos tentar. Não vamos tentar. Não vamos tentar por isso. E aí, o que eu mais vejo no dia a dia? E hoje acompanhando, né, já são 2 anos de CVM, esse mês aqui fez 2 anos, que eu acompanho muitos alunos. Aí que tem a diferença de um profissional que é respeitado dentro da UTI, que é valorizado, que acompanha espaços maiores, do que o profissional que se contenta só com o que o livro tá falando. Porque o que acontece durante a pressão? Ou você vai lá e coloca a VNI, e pode acontecer o pior, ou você não sabe explicar o porquê você não pode colocar. Agora, imagina se chega pro médico e fala, olha, fulano, olha, fulana, não vou colocar porque pode acontecer isso, pode acontecer deiscência, o risco é isso. O médico vai olhar, o enfermeiro vai olhar, a equipe vai olhar e vai falar, nossa, a Márcia, ó, que acabou de entrar, ela sabe o que ela tá fazendo. E aí as pessoas vão te respeitando. Tanto que o que eu mais fiquei chocada na pandemia foi o tanto de pessoas que me mandavam vaga o dia inteiro pra trabalhar. Eu falava, meu Deus, só soube duplicar. Chegava o WhatsApp, e eu sou péssima de WhatsApp. Meus amigos me xingam horrores, minha família. Eu só respondo minha mãe, meu pai, meu esposo e o grupo de alunos. Eu tenho muita dificuldade de WhatsApp. Desde que o WhatsApp foi criado, eu demoro 2 dias pra responder, eu sou muito desligada. E bombava, meu WhatsApp ficava bombando, tipo, oi, eu sou enfermeiro, eu trabalhei com você em tal hospital, aqui no meu hospital tem vaga pra físio, você não tá disponível? Então olha que legal, as pessoas começam a lembrar de você como físio porque você sabe o que tá fazendo. E gente, ventilação invasiva e não invasiva, a tomada de decisão, 90% vem da gente. Então olha quanta coisa a gente discutiu. Contraindicações, já em meia hora. Diferença do que é invasivo, o que não é. Esse raciocínio clínico para a gente decidir para o paciente se ele consegue ou não. E aí agora eu vou bater na ferida. E aqui vai ser um momento de reflexão. Vamos ver se a gente consegue nos comentários. Qual, valendo aí R$1 milhão, qual é o tempo máximo que um paciente pode ficar na VNI? Tanto faz, se é BIPAP ou CPAP. Qual o tempo máximo ali, ó, bateu, Conta aqui pra mim nos comentários. Meia hora? 1 hora?
2, 3, 4, 5. Vou falar por hora, vai. Ah, o Kennedy não vale. O pessoal que é aluno já dando spoiler, responderam primeiro. O Kennedy, alô, já deram spoiler. 2 horas é o tempo máximo que o paciente pode ficar. É o máximo. Mínimo de 30 minutos. Porque antes de 30 minutos, você não tá dando risada, nem, o pessoal não tem nem tempo. 30 minutos, menos do que isso, o paciente nem se acomodou com a máscara. Porque pensa comigo, tô aqui, ó, agoniada, suando, saturando, taquipneica, meu abdômen usando musculaturas que eu não deveria estar usando. E aí você coloca a máscara. A primeira coisa, o paciente detesta a máscara. Não sei se vocês já colocaram em vocês mesmos, mas na faculdade tinha uma professora muito brava, muito brava. O apelido dela era Dementador do Harry Potter. Ela passava e todo mundo ia atrás, ninguém nem acompanhava ela. Ela era sensacional, mas ela era muito brava. Um dia ela pegou a máscara do CPAP e tacou na cara de todo mundo. Falou, ó, agora você vai colocar o máximo de pressão. Daí ficava aquele ar na nossa cara. E agora você vai colocar o mínimo. Quando eu colocava a pressão errada, dava uma sensação de tipo, me solta, deixa eu tirar a máscara. Porque é essa sensação que o paciente tem. Então é importante que a gente sinta essa sensação ao colocar a máscara. Qual é a diferença? Eu não estava em desconforto respiratório quando ela fez isso comigo. Mas o paciente que tá em meia hora, o efeito da VNI vai começando e ele vai acalmando. Então ele vai tolerando a máscara. Você vê que o paciente às vezes dorme, o paciente para de suar, ele para de saturar. Então ele relaxa. Quando ele relaxa, ele tem menos desgaste energético e a musculatura dele é músculo, começa a relaxar. É muito ruim a sensação, né? Eu tive uma professora que foi ótimo, porque ela falou assim, ó, vocês não vão errar a pressão no paciente. Quando colocou aquela pressão, que eu já vi vários colegas colocando na cara do paciente, falei, nossa, cara, é muito ruim. É um jato, e daí você tenta puxar o ar e é horrível de sincronizar, né? A literatura fala muito isso, da gente sincronizar a respiração com a VNI. Então, mínimo 30 minutos. Ah, deixei 20 minutos. Não adiantou, foi nada. Deixar 20. É 30 minutos, é 30 minutos. Tempo máximo, 2 horas. Ah, Tamires, mas deu 2 horas e meia, o paciente deu uma leve melhorada. Ainda tá desaturando um pouco, eu contei a respiração dele. Vi que em 1 minuto ele tá fazendo uma frequência de 25 de frequência respiratória. E aí, se você não sabe se essa frequência é normal ou não, opa, dá um passo para trás, porque algumas informações ainda não estão bem definidas para vocês. É importante a gente reconhecer quando a gente não sabe uma informação. Mas beleza, o paciente está com uma frequência de 25, ele se mantém taquipneico, ou seja, em 2 horas a ventilação não foi o suficiente, não reverteu o problema dele. Vai adiantar você deixar mais tempo? Não, não vai resolver. Esse paciente precisa ser entubado. E aí você tem que chegar na equipe e falar, olha, deu tempo máximo, ele continua apresentando esse sinal, ele não tolera mais. Se demorar mais para esse paciente entubar, vai ser pior. A intubação vai ser pior, ele vai ter mais sedação. Ele vai já entrar no ventilador mecânico em plena sincronia ventilatória. Então imagina só, se hoje você ainda não é aluno do SVM e você se desespera para ajustar os parâmetros iniciais, imagina você ajustar os parâmetros iniciais de um paciente que já entra em assincronia em segundos que foi entubado. Você tem que já ali o tico-teco ficar mudando o que você vai fazer no ventilador. Não dá nem tempo de você ajustar o ventilador. Falar, não, vou esperar uma gasometria. Não dá tempo. Porque esse paciente passou do limite dele. É a mesma coisa que eu não corro. Vamos supor que eu vou começar a correr agora. Eu não vou aguentar correr 10 quilômetros. Eu vou na manhã, vou na academia, eu corro 1. Melhoro minha respiração. No dia seguinte eu vou correr 2. Você vai gradativamente. Se eu for lá e entrar numa maratona com você até aguentar correr os 10 km, pode ser que eu tenha ânsia de vômito, pode ser que eu entre em fadiga, pode ser que me dê até dor de cabeça. A mesma coisa acontece com o paciente. Se ele passa do limite dele das 2 horas,
a intubação dele vai ser desastrosa. Mas vai ser desastrosa. Você pode pegar o melhor médico para intubar, pode ser uma pessoa experiente ou não, vai ser desastroso. Vai ser difícil do médico acertar o posicionamento. Esse paciente pode ter aerofagia, ele pode vomitar, voltar o vômito no tubo. O ventilador dele vai apitar por horas. E, cara, o paciente vai entrar em desconforto, né? Então, a gente não tem que passar do limite. Se a gente não deve passar do nosso limite em tudo na vida, por que a gente passa do limite do paciente? E isso acontece primeiro porque o médico não vai querer entubar. Gente, o médico não gosta de entubar, coloca isso na cabeça. O médico não gosta, porque dá trabalho. E são poucos médicos, que quando você trabalha numa UTI, são poucos médicos que são intensivistas, que entubam assim, ó. Do mesmo jeito que são poucos físios que arrumam uma sincronia ventilatória, assim. Então, do mesmo jeito que a gente tem nossas falhas, eles também têm as falhas deles. Então, ele vai demorar para entubar. Ele vai sempre falar, não, vamos tentar mais um pouquinho, só mais meia horinha. E nem é por maldade às vezes é, às vezes não. Mas a gente precisa ter voz e falar, fulano, não. Anotar em prontuário que não, o porquê. Aí a gente faz jus ao nosso diploma e o paciente não sofre. Entubou? Aí a gente vai para o nosso amigo ventilador mecânico. Colocar a modalidade inicial, os ajustes iniciais, fazer o cálculo do peso predito dele, colocar o volume ideal, ajustar uma ventilação protetora, pedir uma gasometria. Depois de meia hora, verificar se a gasometria bate com os parâmetros ventilatórios, verificar se tem a sincronia, verificar alarme ventilatório. Aí o cenário muda, a gente está falando do nosso paciente entubado. Uma pergunta muito boa do Kennedy. Minha dificuldade ainda em relação a FO2. A regra, por que eu sempre sou muito incisiva com a ventilação mecânica invasiva? Quando a gente entende os princípios do invasivo, é como se todo o resto fosse mais fácil. Porque a mesma regra, Kennedy, da FO2 do ventilador é a regra da FO2 do BiPAP. Então, a gente precisa de uma FO2 necessária, que a gente atinja um alvo, que o paciente fique ali saturando de 90 até 93, 94. Ele não precisa saturar 100%, ele também não deve saturar abaixo de 90. Então, a mesma coisa no ventilador mecânico e no BiPAP. A gente vai escolher uma FO2 que mantenha ele nessa saturação. Por isso que o BiPAP, a gente, ou o paciente usa na UTI, ou caso ele use na enfermaria, a gente precisa do oxímetro de dedo, para ver se aquilo está sendo suficiente, a gente não ficar dando. Mas a regra é exatamente a mesma da ventilação mecânica invasiva. Essa regra, quais números colocar no BiPAP, essas regras elas se repetem. É como se o ventilador mecânico o invasivo, ele fosse o pai, fosse a pica das galáxias lá da pirâmide. Se você entende ele, o resto vai fazendo mais sentido, né? O resto vai sendo um pouco mais claro. Aí a gente vai ficando mais tranquilo em relação a qual número colocar, se a gente escolhe BiPAP ou CPAP, porque a base, nesse evento que teve agora, esse evento recente da maratona da ventilação mecânica, eu falei bastante sobre uma analogia. Eu acho que eu tô convivendo bastante com criança agora, com a minha outra sobrinha, dos 3 porquinhos, né? Daí foi do nada que surgiu isso na minha cabeça. Surgiu umas analogias assim. O que é os 3 porquinhos, né? Não vou falar da história. Um é de palha, outro é de madeira e outro é de tijolo. A palha, para a nossa vida profissional, vai ser sempre rápida. Sabe aquilo que você consome num dia e no dia seguinte você sabe aplicar? Um vídeo que você vê no Instagram, um artigo que você lê, uma dica que a pessoa te dá. É rápido. Então você fala, caramba, a partir de hoje eu sei ajustar isso no ventilador. Só que ela não se sustenta. Igual foi o lobo mau, foi lá, soprou e acabou, foi tudo. A madeira, qual a analogia que eu faço? É quando você chega num plantão e você sabe colocar os parâmetros iniciais. E aquilo te dá até uma tranquilidade. Só que aí o seu paciente, ele fica mais tempo na VNI, ele entuba nas urgências, ele fica mal no ventilador mecânico, ele é estubado errado, ele piora na estubação e aí você não sabe o que fazer.
E aí você fala, caramba, mas eu achei que eu entendia de ventilação mecânica. Eu achava que isso era claro. E aí você vai ver que a tua casinha foi construída de madeira. Então ela parece que é uma coisa e na verdade ela é outra. Mas quando você... E outra coisa, a de madeira, ela não é tão rápida quanto a de palha, mas ela também não é tão longa. Ah, vou fazer um curso de ventilação mecânica de 2 horas. Eu fiz na pandemia, inclusive fiz um do Sírio. Quando eu abri o curso, eu e minha mãe, né? Minha mãe é enfermeira, a gente fez juntas. Quando eu abri o curso do Sírio, eu falei, cara, que curso ruim. E era do Sírio. Primeiro que era só escrita. Então você tinha que ter uma linguagem muito avançada para entender. Mas ele não dava o ouro ali do dia a dia. Então tua casinha foi construída de madeira. Ok, ela te sustenta, né? A madeira te segura, mas ela não te deixa para frente. Agora, se você fala, eu prefiro que demore um pouco mais tempo. Eu sei que o meu investimento de tempo e eu sei que o meu investimento financeiro vai ser maior. Só que eu quero construir a minha carreira na UTI como um tijolo. Tijolo pode vir o furacão que vir, pode vir o Covid, pode vir o H1N1. Quando foi na minha época, que não era Covid, era desesperador o H1N1. Foi a primeira vez na vida que eu usei a N95 e era horrível, porque tinha que usar o óculos e a N95 e a máscara e a touca. Então foi a nossa primeira fase aí, né? Principalmente falando de São Paulo, porque São Paulo teve um epicentro de H1N1 e foi horrível. E aí veio a Covid. Esperamos que não venha mais nada, mas pode vir o que for. Tua casinha, ela é de tijolo. Você não vai estremecer. Entendeu? Ah, Tamires, mas demorou mais tempo. Ah, Tamires, mas eu tive que gastar um valor no SVM. Mas é de tijolo. Você pode mudar de cidade, como foi o meu caso. Você pode fazer o que for, tua casinha é de tijolo. Você é um bom fisioterapeuta, você não vai ficar na mão. Teu paciente não vai ficar na mão. Você nunca vai ficar desempregado. Escuta o que eu tô te falando. Você não vai, você pode até começar no hospital menor, como foi o meu caso, é natural. Mas se você quiser ir para um hospital maior, você tem a potência. Tua casinha é de tijolo, o hospital sabe disso. E aí a última coisa que eu quero deixar aqui também, pra gente refletir, é o seguinte. Faça sempre o melhor, o teu melhor e o que a literatura traz de melhor pro seu paciente, independente da situação que você tenha. Tamires, como assim? Não fique estudando só CPAP, porque você está no hospital que só tem CPAP, como foi o meu caso. Não, eu vou aprender CPAP, BIPAP invasivo. Amanhã, se você vai para uma situação melhor, você sabe o porquê. Ah, e agora eu vou usar só BIPAP em todo mundo porque o hospital tem mais BIPAP. Não, então faça o teu melhor com as circunstâncias que você tem, mas sempre pensando o que o seu paciente dignamente merece. O principal fator que fez eu mudar da minha cidade, que eu andava de moto, era uma vida de boaça, era plantão de 12/60, um dia sim, 2 não. Eu já saía do hospital vendo na praia, então eu saí 100% da minha zona de conforto, porque eu morei muitos anos em cidade litorânea, que tem seus benefícios, vamos combinar. O que me fez querer sair do Guarujá para vir para a cidade de São Paulo, que é a bagunça que a gente está acostumado, foi porque eu não me conformava que lá os pacientes eles nunca tinham acesso ao que realmente eles precisavam. Então me doía muito ver um paciente que a indicação era um BIPAP e ele só tinha o CPAP, piorava. Outra coisa, se você tá no hospital, falei esses dias até pro Kennedy, que só tem paciente traqueostomizado, cuidado. Porque pro paciente ser traqueostomizado, teve muito erro no meio do caminho. Então, tinha plantão, era 12 horas, então era 20 pacientes. Eu nunca entrava num plantão com menos de 20, porque a demanda era muito grande. Porque daí a cada 6 horas você pode atender 10. Então era sempre 20. E aí eu pegava a lista, né? Comecei na enfermaria, depois eu fui pra UTI. Eu pegava a minha lista impressa. Dos 20 pacientes, 17 eram traqueostomizados. Eu falava, cara, não é possível. E daí você vai ler o prontuário, o paciente ficou muito tempo no ventilador mecânico. Não foi trabalhado isso, não foi trabalhado aquilo, não foi trabalhado aquilo.
E daí você fala, por quê? Então, o que me motivou a ir para um lugar, eu falava, eu preciso ter acesso ao melhor ventilador, ao melhor recurso. E por que eu tô te contando essa história? Porque quando eu vim para São Paulo, eu descobri, não sei se isso é certo, aí a vigilância, preciso até estudar um pouco mais sobre isso. Eu descobri que em São Paulo, como era convênio, esse hospital que eu trabalhei muito grande, eles jogavam fora as máscaras de BIPAP. Então, o paciente usava, abria, esterilizava, por conta da questão do paciente, então esterilizava o material e era jogado fora. Cara, e aquilo me doeu muito, porque eu pensei, eu tava no SUS, que não tinha isso, e aqui é jogado fora. E daí eu lembro que eu conversei com a coordenadora do hospital, 2 coordenadoras, maravilhosas por sinais, a Mary e a Débora. Eu falei, será que eu posso levar essas máscaras pro Guarujá? Parecia louca. Elas falaram, bom, vê a questão de contaminação, você vai ter que assinar um documento, provar que as máscaras estão esterilizadas, mas eu acredito que vai dar certo. E eu consegui levar algumas máscaras lá pro hospital, a gente fez umas arrecadações doidas, comprou máscara nova pro outro hospital, porque era doído você saber que o paciente não ia ter acesso correto por recurso, coitado, por simplesmente não ter um bom convênio. E aquilo doía. Então, assim, faça o seu melhor, independente se você tá num bom hospital ou não, mas sempre pensando, o que eu estou oferecendo para o paciente hoje é o que a literatura daria por ele se fosse eu aqui deitado. Eu teria indicação de intubação, ventilação não invasiva BIPAP ou CPAP. Se você sair dessa live de hoje com isso na cabeça, você pode ter certeza que teu diploma vai ser bem valioso e com certeza diariamente você vai ajudar muita gente. Então, a minha missão nesse VM, na minha cabeça, apesar de ser muito ruim de matemática, era o seguinte: eu sozinha, eu consigo atender 10 pacientes por dia. Não tem jeito, a gente tem mão, é isso. Mas, se eu conseguir ajudar outros fisioterapeutas estudantes com esse mesmo raciocínio clínico, se eu tiver 2 do meu lado, opa, eu e mais 2, são 30 pacientes que podem ser atendidos por dia. Se virarem 100 alunos por dia, 100 vezes 10, que cada um de nós podemos atender, dá 1.000 pacientes bem atendidos no Brasilzão aí, por dia, por plantão. Então, esse é o motivo que eu tô aqui com vocês, inclusive hoje, que minha filhadinha nasceu. Certo? Me contem, deu uma clareada? Eu falo pra caramba, já era pra ter encerrado e eu falo. Coitado dos alunos que aguentam meus áudios longos no grupo. Deu pra dar uma clareada? Vai dando mais sentido. E aí a gente vai partindo. Vou trazer nos próximos episódios os tipos de máscaras, como a gente escolhe cada máscara, o porquê. O último recado é o seguinte: colocou o recurso no paciente, tome cuidado. Do mesmo jeito que o ventilador mecânico, ele tem diversos malefícios, porque lembra? O paciente, ele não queria ser entubado. Sempre pensa isso, ele não queria ser entubado. Então, do mesmo jeito que o ventilador mecânico tem seus malefícios, a VNI também tem seus malefícios. Quais são os malefícios da VNI? Se o paciente usa dentadura e fica principalmente idoso, tá? Ideal é que você peça, né, se conseguir, durante o desconforto respiratório, que a equipe tire a dentadura. Por isso que o idoso, quando ele interna, a equipe já tira a dentadura e deixa lá junto com as coisas dele. Porque esse paciente fica com a boca há muito tempo aberto, ou até adulto que não seja idoso. E aí, quando coloca-se a máscara, ele engole muito a pressão. E aí, o que acontece? Era para estar indo uma pressão em via aérea, não um sistema digestivo. E aí, o abdômen desse paciente fica desse tamanho assim, ó. Parece que ele tá grávida de 9 meses. Do nada, essa barriga surgiu. Se você não conhecesse aqui o perfil, você fala, aconteceu, o abdômen dele distendeu. Mas a partir de hoje, você que está aqui, você que é meu aluno, não vai pensar nisso. Opa, esse paciente está com o abdômen distendido porque ele está engolindo o ar da minha VNI. A culpa é minha. Se esse paciente fizer um raio-x, vai ter um monte de ar no estômago dele. Você entendeu? Então, certifique-se de que a máscara, normalmente a máscara faz isso aqui, ó. A gente fica com a boca aberta, né? A máscara trava, ó.
a máscara trava. Igual quando o médico vai entubar, né? Ele posiciona e pum, trava. Tá vendo? Ó, até como a gente pega. Eu vou colocar uma máscara no paciente. Até a pegada importa, ó. Você vai colocar uma máscara, olha aqui meus polegares no meu maxilar. Faz aí em casa você agora, ó. Você faz esse movimento com o polegar, ó. Quer ver? Peraí. Ele automaticamente trava a TM, ó. Tá vendo? Fez até um barulho no meu dente. Não foi proposital, ó. Então você força e trava a máscara. Lembra? O paciente não queria estar com a VNI. Então certifique-se que os riscos dele estar na ventilação não invasiva não vai prejudicar. Mulherada que tem cabelo, o cabresto que prende aqui a VNI, né? Ele escorrega o tempo todo. É um porre, mas acontece. Então, se o paciente não tá bem posicionado com o cabresto, né? Ó, pensa que aqui é o cabresto. Aqui ele vai ficar escorregando e olha o que vai acontecer. Olha a minha mão, pensa que minha mão é o cabresto. Você fica apertando a orelha do paciente e aí esse paciente tem lesão aqui, ó, necrosa. Quantos pacientes eu já atendi, os bichinhos cheios de... Esqueci o nome agora do material que protege, que a enfermagem coloca. Cheio de material aqui. Poxa, ajusta o cabresto direito pro paciente. Principalmente no SUS. Porque no SUS, às vezes, a gente usa o quê? A luva como cabresto. A gente mete 2 luvas aqui, ó. Amarra pra segurar a máscara do CPAP. Então, a luva, imagina a luva aqui, ó, machucando. Já vi também bastante caso de prong nasal, bastante. Na anel, aqui, ó, as criancinhas com a carne viva aqui, ó, tudo em carne viva, porque o hospital não tinha um material de proteção. E aí, na época, até os físios fizeram vaquinha para comprar isso, porque era agoniante de ver os bebezinhos com o rosto queimado, machucado. Então, certifique-se. Todo recurso, tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo, qualquer coisa na vida. Mas garanta que o positivo vença o negativo. Então, garanta que o que você vai estar dando não lesione ele. Então, cuidados. Pressão, né? Igual úlcera de pressão, que a gente toma cuidado, a mesma coisa no rosto. Paciente intubou, falando da ventilação mecânica invasiva, quais cuidados você vai ter? Cuff, verificação de raio-x, verificação de gasometria, posicionamento do tubo. Olha quantos cuidados a gente tem nos 2 recursos, certo? Gente, então alguns recados importantes. Voltamos. Esse é um encontro chamado Papo de Físio na UTI, em que toda segunda e quarta-feira, às 7 horas da noite, eu trago um assunto real do dia a dia da UTI e tento simplificar o assunto para ti. Os assuntos são sempre vinculados ao ventilador mecânico, porque afinal essa é a minha especialidade e aqui eu tô falando disso. Aqui não é um perfil que você vai encontrar pipocada falando de tudo de UTI. Aqui é para você que quer aprender ventilação e que não quer fazer a sua casinha de palha, quer fazer a tua casinha de tijolo. Isso é rápido? Não, por isso eu recomendo sempre que você acompanhe as lives de segunda e quarta. E elas ficam salvas, mas o ao vivo é sempre mais gostoso, porque a gente tem essa troca de experiência. Outros recados importantes que eu recebi hoje. Existe um grupo das aulas? Não, não existe. O único grupo que existe é o grupo de alunos. Então, existe um grupo exclusivo para quem está se preparando com a casinha de tijolos, porque é um grupo exclusivo do SVM, os alunos que estão dentro do curso, porque exige tempo, né? Então, diariamente eu acompanho, vejo se os alunos estão paradinhos no curso, se eles estão evoluindo, se existe alguma dúvida que ali ainda ficou presa, às vezes uma dúvida no meio do plantão. Então, não existe grupo no WhatsApp, acho que 3 pessoas me mandaram essa semana. Tem algum grupo que eu possa entrar para aprender mais de ventilação? Não, assiste aqui as aulas firmemente de segunda e quarta e se programa. Acabamos na semana passada de fechar uma turma do SVM. Tamires, por que o SVM acontece a cada 2 meses? A cada 50 dias, mais ou menos? Por quê? Porque exige bastante dedicação para poder ajudar em todas as dúvidas. Bastante, eu realmente me entrego aí de corpo e alma, o máximo que eu puder, para poder tirar as dúvidas, seja na Hotmart, seja no grupo de alunos. Então, ventilação ela precisa ser vivida, você precisa entender esses conceitos.
certo? Algumas dúvidas que me passaram. Então anota aí, toda segunda e quarta, bate encontro, a gente tem aqui. Sempre divulgo os temas antes. E se programa. Ai, Tamires, não quero perder a próxima turma da SVM. Já manda aqui um direct para você entrar na lista de espera. Mas você que participou do evento passado teve acesso aí a bastante informações. Gente, um grande beijo. Obrigado pela sua presença. Obrigada aos alunos super queridos que vieram. Eu fiz o tema desse nosso encontro pelo que rolou lá no grupo, né? Então, no grupo, uma das alunas novas, eu acho que foi a Laiene, mandou. E eu acho que nenhuma dúvida pode passar batida. Claro que gostaria de falar mais e mais e mais só da ventilação não invasiva, mas aqui a gente fala do ventilador mecânico, mas sempre antes da intubação a gente tenta a VNI. Então é importante a gente ter esse passo. Então, obrigado para vocês que estão aqui assistindo, uma horinha aqui comigo já, espero que tenham aproveitado ao máximo. Um grande beijo aos alunos, vou continuando respondendo as dúvidas lá no grupo. E nos vemos na segunda-feira. E para terminar, né, porque pra gente ter um momento fofura, olha só, essa semana é uma boa semana, gente. Essa semana eu faço um ano de casamento, sexta-feira eu vou viajar, comemorar, mas olha que fofurinha, olha como ela tá lindinha. Isso que acabou de nascer, olha a boquinha, toda perfeitinha. É a minha filhadinha. Bom, né, gente, é bom. Coisa na vida que a gente tem que comemorar. Certo? Um grande beijo, Cris, um grande beijo a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.